E aí, pessoal do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert e nas aulas passadas a gente viu? A gente falou um pouco sobre o átomo, a gente falou um pouco sobre os elementos químicos, a gente falou um pouco sobre as ligações químicas, ou seja, que esses elementos químicos, que esses átomos fazem entre si. E na aula de hoje a gente vai falar sobre transformações químicas. Porque essas ligações, elas podem sofrer transformações, se transformando em outras substâncias, tá? Isso daqui é muito cobrado em questões, beleza? Então, o tema da aula é transformações químicas. Esse nome, transformações químicas, ele também pode estar a nível de questões como reações químicas e também como fenômenos químicos, principalmente fenômenos químicos, tá bom? Então, vamos lá. A habilidade dessa aula vai ser a seguinte: identificar algumas transformações químicas que a matéria pode sofrer por meio do estudo das reações químicas. Então, vamos lá, gente. Seguinte, eu disse para vocês que basicamente tudo o que conhecemos é formado por átomos. E também por elementos químicos, tá? Na verdade, elementos químicos que tem átomos, tá bom? E aí, gente, essa matéria ela pode sofrer algumas alterações, ela pode reagir com outras coisas. E aí você pode ter uma matéria se transformando em outra matéria, uma substância se transformando em outra substância, tá? Antes da gente começar a nossa aula, eu acho que seria interessante a gente relembrar a diferença entre substância simples e substância composta. Substância composta é quando você tem elementos químicos diferentes que estão ligados entre si, certo? Aqui você tem o exemplo, ácido clorídrico, hidrogênio e cloro, dois elementos químicos diferentes. Então a gente chama de substância composta. Substância simples é quando você tem elementos químicos iguais que se unem, formando uma substância, tá? Elementos químicos iguais, substância simples, elementos químicos diferentes, substância composta, tá? Dito isso, a gente vai começar já com a definição, tá? Então vamos lá, o que seria uma reação química ou transformação química? É uma transformação da matéria que ocorre em mudanças qualitativas na composição química de uma ou mais substâncias reagentes, resultando em um ou mais produtos, tá? Gente, isso aqui é muito importante. Você tem aqui uma substância que vai reagir com outra substância ou com o meio, enfim, substâncias que vão reagir, que daí o nome reagentes, tá? Então essas substâncias que vão reagir então, são chamadas de reagentes e ela vai resultar em outras substâncias que a gente chama de produtos, tá? Observe esse exemplo aqui. Você tem aqui, ó, o CH4, tá? O CH4 aqui, ó, um átomo de carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio, ele vai reagir com duas moléculazinhas de gás oxigênio. Tá aqui, ó, gás oxigênio, gás oxigênio, gás oxigênio, gás oxigênio. Se eu unir esses dois aqui, eles vão o quê? Eles vão reagir, daí o nome reagentes. Essa setinha aqui, pessoal, ó, significa que houve uma reação. Porque eu posso misturar substâncias e pode não acontecer nada. Mas eu posso misturar substâncias e pode acontecer algo. Quando tem essa setinha aqui, significa que houve uma reação, significa que aconteceu algo. Então, o que vem antes da setinha é reagente, a setinha é uma reação, e o que vem depois da setinha é o que? É o produto, ou seja, é o resultado desta reação. Então, inicialmente, você tinha aqui essa molécula E mais essas duas moléculas. Elas reagiram e aí elas formaram outras moléculas. Ó, veja que é completamente diferente, ó. Aqui
você tinha CH4 e 2 moléculas de O2. Agora você tem uma molécula de CO2 e 2 moléculas de água, o H2O, tá? Então isso aqui é extremamente comum na natureza, tá bom? Esse tipo de reação química aqui, certo? A combustão, gente, ela é um exemplo claríssimo e cobradíssimo em questões, tá? A combustão, ela é um exemplo de reação química. A combustão, gente, ela consiste na reação química entre 2 ou mais reagentes. Esses reagentes aqui, pessoal, são chamados de combustíveis e comburentes. Combustível vai ser aquilo que vai acelerar, vai ser aquilo que vai fazer com que haja a combustão. Os comburentes vão ser aquilo que vai ser utilizado para fazer essa combustão, ou seja, aquilo que vai pegar fogo, tá? Com uma grande liberação de energia na forma de calor. Combustão, gente, nada mais é do que pegar fogo, tá? Pegar fogo. Alguns exemplos são as queimas da madeira, de papel, de gasolina, entre outros. Gente, quando você queima papel, ele deixa de ser papel. Você tinha uma substância ali que estava lá as ligações químicas todas bonitinhas e tal, aí você pega e taca fogo nesse papel. Ele deixa de ser papel. Aquelas ligações ali, elas foram quebradas. Aquela substância ali, ela passou a ser outra substância, tá? Já já a gente vai ver um pouco melhor esse exemplo aqui, certo? Agora, como é que a gente sabe, como é que a gente identifica se em determinado sistema houve uma transformação química? Esse trecho aqui, gente, é um trecho do livro do 6º ano, porque esse assunto também é visto lá no 6º ano, tá? Por isso que a linguagem é bem simples. Seguinte, para saber se houve uma reação química, a gente precisa comparar as propriedades das substâncias presentes no sistema no estado inicial e no estado final. A gente tem que comparar se são as mesmas substâncias, tá? Se forem as mesmas substâncias, as propriedades vão ser as mesmas. Se forem substâncias diferentes, as propriedades já vão ser completamente diferentes. Portanto, a gente já sabe que houve ali uma transformação química, tá? Continuando. Imagine que o sistema escolhido para o estudo seja um pedaço de ferro e que ele seja observado antes e depois de ser serrado ao meio, tá? Então, aqui diz o seguinte, você tinha um pedaço de ferro, esse pedaço de ferro foi serrado ao meio. Aí eu pergunto para vocês, deixou de ser ferro? Gente, não deixou de ser ferro. Inicialmente era ferro, depois continuou ferro. A diferença é que ele foi serrado ao meio. Mas se as substâncias são as mesmas, ou seja, o ferro, isso significa que não houve reação química, não houve transformação química, não houve fenômeno químico. Se não houve fenômeno químico, a gente chama de fenômeno físico, certo? Isso é bastante cobrado a nível de questões. Isso é esse negócio de fenômeno físico e fenômeno químico. Se a substância é a mesma, fenômeno físico. Se a substância é diferente, fenômeno químico. Beleza? Ok, continuando. A substância inicialmente presente, o ferro, possui exatamente as mesmas propriedades da substância presente no final, que também é ferro. Serrar o ferro ao meio, portanto, não é uma transformação química, já que nenhuma nova substância foi formada. Tá aqui, ó, isso aqui é extremamente importante, ó. Para ser transformação química, obrigatoriamente tem que ter sido formada uma nova substância, tá? Quando a gente vê, como foi o exemplo que eu dei para vocês aqui, né? Você teve novas substâncias sendo formadas, daí uma reação química, uma transformação química ou fenômeno químico. Um exemplo de reação química, combustão do etanol. Ó, combustão aqui, ó, combustão. Se é combustão, eu já sei que é reação química, mas vamos ver um pouquinho da reação do etanol. Utilizado, por exemplo, combustível para veículos. Também foi tirado da página 155 do livro do 6º, tá? Para ver a combustão, a queima do etanol, que o etanol, gente, nada mais é do que álcool comum, tá? É necessária a presença de gás oxigênio, por exemplo, do ar. Gente, seguinte. Toda combustão precisa de oxigênio. Para pegar fogo, precisa de oxigênio.
Quer ver um exemplo claro? Coloque uma vela, acenda a vela, coloque lá a vela para pegar fogo, né? Coloque um copo sobre a vela. O que, que vai acontecer? Em alguns instantes a vela vai apagar. Por quê? Porque para queimar precisa do gás oxigênio. E se acabou o gás oxigênio, aí a chama vai apagar, certo? Ok. Ambas as substâncias transformam-se durante a combustão em duas novas substâncias, a água e o gás carbônico, também chamado de dióxido de carbono, que é o gás que forma, por exemplo, as bolhas no refrigerante. Observe essa representação aqui, gente. Ó, lembra, quando você tem uma reação química representada desse jeito aqui, ó, primeira coisa que você vai procurar é a setinha. Tá aqui a setinha. Tudo que vem antes da setinha é o que? São os reagentes. Eles vão reagir. A setinha significa que houve uma reação. O que vem após a setinha, depois da setinha, é o que a gente chama de produto. Tá bom? Ok, vamos continuar aqui. Inicialmente você tinha o etanol e o gás oxigênio. Eles reagiram formando gás carbônico e o que? E água. Então vamos lá. Esse daqui é o início e esse daqui é o final. Então vamos lá. Lembra aqui, ó, para saber se houve uma reação química, a gente tem que comparar o antes e o depois. Inicialmente eu tinha etanol e gás oxigênio. No final eu tinha gás carbônico e água. Novas substâncias foram formadas. E se novas substâncias foram formadas, eu estou presente aqui de uma reação química. Beleza? Facinho demais, né? Alguns exemplos cotidianos de reações químicas. Existem muitos exemplos de reações químicas no cotidiano. Entre eles estão formação da ferrugem, que inicialmente eu tinha ferro. O ferro em contato com a água, ele se transforma em quê? Em ferrugem. Então, inicialmente eu tinha ferro e água, e depois eu tinha ferrugem. Novas substâncias foram formadas. Reação química. O apodrecimento dos alimentos. Gente, apodrecimento dos alimentos significa que houve ali a presença de micro-organismos, tá? Esses micro-organismos, eles vão liberar gás e também vão liberar um mau cheiro. E já a gente vai ver que esses são alguns indícios de reações químicas, tá bom? Continuando, a produção de humus no solo. Humus, gente, nada mais é do que matéria orgânica decomposta ou em decomposição, tá? Quem é responsável por essa decomposição são algumas bactérias, alguns fungos, tá? Então, inicialmente você tinha matéria orgânica. Essa matéria orgânica reagiu com bactérias, com algum fungo, tá? E aí, essa matéria orgânica foi transformada em humus, tá? E aí, você teve novas substâncias sendo formadas, pronto, reação química. Outro exemplo, a queima de gás num fogão e de gasolina, etanol, gás natural ou óleo diesel no motor de um veículo. Gente, toda combustão é uma reação química, ou transformação química, ou fenômeno químico. Vocês que sabem o jeito melhor para vocês chamarem, beleza? Então, esses daqui são alguns exemplos. Aí, gente, a gente chegou em algo importante aqui, ó. Quais evidências podem indicar que em um determinado sistema ocorreu uma reação química? 4 delas, preste bastante atenção. Primeiro de tudo, liberação de calor. Gente, não são todas as liberações de calor, assim, 100% que é uma reação química, tá? Mas um exemplo de liberação de calor que é uma reação química, combustão. Você está liberando calor. Está liberando calor, reação química, beleza? Outra, mudança de cor. Gente, não são 100% das mudanças de cor ali que
está acontecendo uma reação química, mas na grande maioria delas sim. Por exemplo, quando um alvejante é derrubado por descuido numa roupa colorida. Gente, quando isso acontece, esse alvejante ele vai reagir com as substâncias que estão presentes na roupa. E aí vai causar, aí a roupa vai ficar desbotada, justamente porque ocorreu uma reação química, tá? Então, na maioria das mudanças de cor ali, você está presente de uma reação química. A próxima, mudança de odor. Por exemplo, quando frutas, carnes e outros alimentos apodrecem. Mudança de odor também é outro exemplo de reação química. E por fim, liberação de gás. Gente, liberação de gás em toda reação que ocorreu uma liberação de gás, você está diante de uma reação química. Por quê? Porque novas substâncias foram formadas. Mais especificamente, algum gás foi formado, tá bom? Por exemplo, quando você joga um comprimido efervescente na água, tá? Quando você joga um comprimido efervescente na água, você pode perceber que a água ele vai formar algumas bolinhas. Aquelas bolhas ali, gente, nada mais são do que gás, tá? Então essas daqui são algumas evidências. Tá aqui, ó, liberação de calor, mudança de cor, mudança de odor e liberação de gás. Tranquilo? Eu vou só relembrar vocês aqui sobre reagentes e produtos, tá? Porque isso aqui é extremamente importante para o conteúdo. A gente já foi apresentado lá no começo, mas não custa nada a gente dar uma revisada. Então vamos lá. As substâncias inicialmente presentes num sistema e que se transformam em outras em consequência da ocorrência de uma reação química são denominadas reagentes. E aí, como eu falei para vocês, no início você tem algumas substâncias aqui, elas podem ou não reagir. Se elas reagirem, são chamadas de reagentes e vão formar novas substâncias. E as novas substâncias são produzidas, são chamadas de produtos. Assim, por exemplo, e aí eu vou dar o exemplo novamente da queima do etanol. Inicialmente, você tem o etanol com o gás oxigênio, eles vão reagir, portanto, são reagentes. Essa setinha aqui significa o quê? Significa que houve reação, certo? Então, após a reação dessas duas substâncias aqui, eu formei o gás carbônico e formei a água, ou seja, o meu produto. Então, inicialmente eu tinha uma substância que reagiu entre si, são reagentes. Após a setinha, eu sei que ocorreu uma reação. E após a setinha, você tem o produto, ou seja, as novas substâncias que foram formadas. Beleza? Essas reações, gente, são chamadas de reações de decomposição. Existe uma grande variedade de reações químicas. Tipos bastante importantes são as reações de decomposição, nas quais uma única substância reagente origina como produtos duas ou mais substâncias, tá? Então essas reações de decomposição, existem vários tipos de reação química, tá? Como por exemplo a combustão, né? No caso da reação de decomposição, é quando você tem uma única substância. Ela vai reagir com algo. Pode ser a luz, pode ser o fogo, pode ser a corrente elétrica, tá? E essa substância, que era só uma, ela se transformou em duas ou mais substâncias. Como, por exemplo, o peróxido de hidrogênio, pessoal. Quando ele entra em contato com a luz, ele vai se transformar em água e em gás oxigênio. Então, inicialmente, eu tinha uma única substância, ela entrou em contato com algo, e aí esse algo pode ser de diversas coisas, mas a gente vai estudar três: o fogo, a corrente elétrica e a luz, tá? No caso do peróxido de hidrogênio, se você colocar ele no sol, as moléculas ali
que estão unidas, que estão ligadas, elas vão se quebrar, porque talvez não sejam moléculas muito fortes, elas vão... Porque tem isso também, tá, gente? Ligações químicas podem ser fortes ou podem ser fracas. Vocês vão ver isso no ensino médio, tá? Então, essas moléculas, elas podem estar unidas aqui, ó. Elas podem se quebrar, formando outras substâncias. No caso do peróxido de hidrogênio, formou a água e formou o gás oxigênio. Observe o exemplo aqui da chamada pirólise. Professor, o que é pirólise? Gente, pirólise. Essa palavra lise é uma palavra que vem do grego e significa quebra. Essa palavra piro é uma palavra que também vem do grego e significa fogo. Então, pirólise é quando você tem uma reação química que vai quebrar as moléculas quando está presente ao fogo. Observe esse exemplo aqui. Ó. Aqui, gente, você tem ó, os átomos em todos bonitinhos ligados aqui, ó. Todos ligados aqui, ligado. Isso aqui, gente, esse daqui são ligações químicas, tá? Quando eu começar a tacar fogo nisso daqui, olha o que vai acontecer, gente. Perceba aqui, ó. Essas ligações químicas, gente, vão ser quebradas, tá? Essas ligações químicas vão ser quebradas. Vai haver uma quebra nessas ligações e aí vai ser transformada em novas substâncias, tá? Então, quando você tem uma quebra de uma substância para formar outras substâncias e você utiliza o fogo para quebrar essas ligações aqui, a gente chama de pirólise. Pirólise. Beleza? Essa daqui, gente, é uma reação que ocorre, sabe onde? Nas plantas. Quando vocês forem estudar a fotossíntese bem direitinho lá no ensino médio, o professor vai falar disso daqui e vocês vão lembrar de mim, eu espero. Gente, isso aqui ocorre dentro das moléculas, dentro das células das plantas. A planta, gente, ela pega duas moléculas de água, ela vai utilizar a luz para quebrar essa molécula de água e aí ela vai formar o gás oxigênio e ela vai formar 4 íons de hidrogênio e ainda vai liberar 4 elétrons, tá? Então, olha o que a plantinha faz. Ela pega duas moléculas de água, ela utiliza a luz para quebrar essas ligações e aí ela forma novas substâncias. E aqui é uma reação de decomposição, porque você tinha inicialmente uma única substância, tá? Por mais que aqui sejam duas moléculas, mas são duas moléculas da mesma substância, tá bom? Então você tinha uma única molécula, essa molécula reagiu com algo, no caso a luz, e formou novas substâncias, tá? Então, gente, quando você tem uma reação de decomposição que utiliza a luz para quebrar essa molécula, para quebrar essas ligações, a gente chama de fotólise. Fotólise. Lise de quebra, foto de luz. Quebra de moléculas através da luz. Beleza? Fotólise, luz. Pirólise, fogo. Por fim, a gente tem, quando a gente quebra uma molécula, quebra ligações de uma molécula utilizando uma corrente elétrica, a gente chama de eletrólise. Eletrólise. Vocês vão estudar isso aqui também no ensino médio, tá? Eu acho que o nome do assunto é eletrólise mesmo. Acho que já é o nome do assunto, eletrólise, que é quando você quebra moléculas através da corrente elétrica. Nesse caso específico aqui, gente, você tem uma solução aquosa de água com cloreto de sódio, tá? Inicialmente isso daqui era sal. Inicialmente isso daqui era NaCl, o famoso sal de cozinha. E aí, gente, você colocou esses eletrodos aqui, tá? Gerando uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela vai passar por essa solução aqui e ela vai pegar essa molécula de
de sal, que é o NaCl, e ela vai fazer o quê? Ela vai quebrar essa molécula. E aí vai liberar o quê? Vai liberar, ó, elétrons. E aí vai deixar essa solução aqui, ó, mais fácil da corrente elétrica percorrer, tá bom? Então, quando você tem esse tipo de caso, que é com a corrente elétrica quebrando ligações, quebrando moléculas, a gente chama de eletrólise, beleza? Só recapitulando: pirólise, fogo; fotólise, luz; eletrólise, corrente elétrica, beleza? Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido esse assunto, porque vocês vão ver que é muito cobrado a nível de questões, beleza? Então fiquem bem e até a próxima.